Então, a pergunta do nosso projeto é: a participação da via UPR na infecção de células MEG01 pelo vírus da febre amarela? Os objetivos geral é investigar a modulação da UPR ativada em resposta ao estresse de retículo durante a infecção pelo vírus da febre amarela em megacardioblastos humanos e a sua importância na produção viral nessas células. Os objetivos específicos são investigar a distribuição e presença do vírus no retículo endoplasmático de células MEG01, avaliar a ativação de resposta a proteínas mononoveladas e qual ou quais vias estão presentes nessa ativação, e avaliar a importância da UPR para a infecção e produção de partículas infecciosas. Então, o primeiro resultado que eu vou trazer para vocês são imagens de microscopia eletrônica de transmissão das nossas células infectadas com o vírus. Já é muito bem estabelecido que os flavivírus se encontram no retículo endoplasmático, porém, a gente tinha que afirmar isso para o nosso modelo. Aqui nessa imagem nós temos em A e B células um dia em cultura, e 6 dias em cultura, efetivamente. E é uma forma de afirmar que o nosso protocolo está sendo feito da forma correta. Então, a gente vê membranas muito bem conservadas, organelas bem conservadas, célula bem contrastada. Então, sabendo disso, seguimos para o experimento, que é as células infectadas. Então, em A, a gente vê células um dia infectadas. Logo nessa imagem, a gente consegue ver partículas dentro de membranas de retículo endoplasmático. Mesma coisa nessa terceira imagem. Também em B, a gente vê em 3 dias infectado essas partículas presentes de forma menor, menos frequente em vesículas e mais frequente em membranas de retículo endoplasmático. E aqui, com uma maior magnitude, maior resolução, a gente consegue ver partículas que têm densidade, tamanho e formato compatíveis com o vírus da febre amarela, indicando assim que essas partículas são partículas virais dentro das nossas células. Por último, a gente pode ver uma célula 6 dias infectada. Então, essa célula já tem marcadores morfológicos de apoptose, a membrana já não tão bem definida, o citoplasma bem vacuolizado, membrana a cromatina descondensada. E aqui a gente pode ver as mesmas partículas virais entre membranas de retículo endoplasmático e aqui dentro de membranas de retículo endoplasmático. Então, uma vez estabelecido isso, a gente decidiu investigar as vias da UPR especificamente, primeiro avaliando o GRP78, que é uma proteína em comum entre todas as vias, que regula todas as vias de alguma forma, isso porque ela é uma chaperona, e a gente vê através do Western blot, então através da intensidade relativa de GRP78 feita a partir das membranas, que há a maior expressão de GRP78 a partir do segundo dia de infecção até o sexto dia, com destaques para o terceiro e sexto dia pós-infecção, que é uma maior diferença do grupo infectado com relação ao controle. Quando a gente olha as vias de ATF6, a gente decide ver isso através da sua clivagem, que acontece no Golgi quando ela é ativada, também para o Western blotting, e fazendo a ativação de ATF6 através da intensidade relativa da sua porção clivada sobre a porção não clivada. A gente vê que a ativação de ATF6 ao longo de todos os dias de infecção maior no grupo infectado com relação ao controle, porém, o que a gente observa é que também há uma menor diferença do grupo infectado com relação ao controle, uma diferença de ativação no quarto e quinto dias, que são justamente os dias onde acontece o começo da morte celular e o começo dos marcadores de apoptose. Em C, a gente vê imagens representativas dos blottings que foram utilizados para fazer os gráficos acima. A gente também viu a ativação da via de PERC através da fosforilação de IF2-alfa, que é o seu alvo direto. Também através de Western blotting, a gente vê a intensidade relativa apenas de IF2-alfa e vemos que não tem diferença do grupo infectado com relação ao controle, mas quando a gente olha a ativação dessa proteína, fazendo a relação da porção fosforilada sobre a porção não fosforilada, a gente vê que há uma inibição dessa via no segundo dia de infecção, mas do meio para o final da infecção há uma ativação. De novo, em C, a gente vê imagens representativas dos blottings que foram feitos. Por último, a gente vê a produção de partículas virais infecciosas em células MEG01 tratadas com 4-PBA. Isso porque, uma vez que a gente vê que há modulação dessas vias, a gente quer entender se, inibindo essas vias, o que acontece com a produção viral, se isso é importante para a produção viral eficiente. 4-PBA é uma chaperona química, a gente fez ensaios de citotoxicidade prévios para entender qual era a melhor concentração a ser utilizada e determinamos que utilizaríamos a concentração de 2 milimolar. Aqui a gente vê as células infectadas tratadas ao longo de 6 dias de infecção e podemos ver como a cinética de infecção de produção de partículas virais através de titulação em células vero é bem menor no grupo tratado do que no grupo somente infectado. Aqui a gente faz o somatório de toda a produção no grupo infectado tratado e fica ainda mais discrepante
como a produção é muito menor, muito atrapalhada quando essas vias são inibidas. A gente também decidiu fazer o mesmo ensaio de titulação viral através de por tempos menores de infecção. Isso porque a gente sabe que a partir do 4º dia começa a ter morte celular e depois apoptose, então esses processos também poderiam estar interferindo na produção viral. Então a gente viu até 3 dias de infecção em ensaios em intervalos de 8 em 8 horas, e podemos ver somente a influência da UPR nessa produção, e vemos de novo que a produção é muito menor quando comparado com um grupo infectado. Então, com isso, a gente conclui que as partículas de YFV se encontram majoritariamente no retículo endoplasmático e vesículas nas células MEG01. Há uma tendência de maior expressão da proteína de RP78 a partir dos segundos dias de infecção, com destaque para 3º e 6º dias. A expressão da proteína F2-alfa não é alterada durante a infecção, porém a gente sugere uma diminuição da sua forma fosforilada no 2º dia após a infecção, que se altera aumentando no 4º e 6º dias. Há aumento da porção clivada da proteína até F6 ao longo de todos os dias de infecção, indicando a ativação dessa via. O tratamento com inibidor de PR4-PBA diminui de forma significativa a produção de partículas virais infecciosas, indicando que a ativação desse mecanismo é muito importante para a produção viral eficiente e que pode ser futuramente um alvo para a produção de antivirais ou entender melhor os mecanismos da infecção. Então, queria agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, a todas as agências de fomento e, por último, porém não menos importante, ao Senabio, onde todas as imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram obtidas. Obrigada. Obrigada, Marcela. Aqui eu coloquei meu relógio. Então, a organização pediu para a gente tentar ajustar o tempo, para a gente recuperar esse atraso todo, e então eu pediria que quem quiser fazer perguntas que colocasse no chat. E eu queria comentar, Marcela, que o seu trabalho é muito bonito, especialmente porque ele usa vários recursos, né, de várias metodologias, de várias unidades do Senabio, né? É uma pena que você não tenha tido tempo de apresentar com a velocidade que ele merece, com mais calma, tá? Então, vou colocar assim, uma perguntinha aqui já no chat para você e vou pedir que os outros façam a mesma coisa, e vou convidar o Matheus Luqueta, da Fonseca, para fazer a apresentação dele. Tudo bem, Matheus? Tá bom. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar minha tela aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Estão me vendo? Vendo a tela? Ainda? Ainda não, espera um pouco. Está carregando. Quando aparecer, se vocês puderem me falar. Né? Agora entrou, Matheus. Tá. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou aluno no Laboratório de Física Biológica, no Instituto de Biofísica, e o meu trabalho é a caracterização morfológica de vesículas de membrana externa de Vibrio cholera, produzida sobre abundância e limitação de fosfato inorgânico. Vibrio cholera é um bastonete gram-negativo, uma bactéria gram-negativa, que é encontrada em diversos ecossistemas aquáticos e associados em forma de biofilme. Esses ambientes geralmente são deficientes em fósforo, que é um nutriente essencial para a sobrevivência da bactéria e participa de diversos processos biológicos. A gente tem mais de 70 espécies de vibrio conhecidas, sendo que algumas delas são patogênicas para o homem. E vibrio é o agente etiológico da cólera, que causa infecção intestinal aguda, pode levar a desidratação e óbito, e é transmitida por infecção fecal oral direta, ou pela ingestão de água e alimentos contaminados. Como eu falei, vibrio vive em ambientes deficientes em fósforo, ela tem um mecanismo de resposta a esses níveis limitantes de fosfato no ambiente que ela vive, que é um sistema de 2 componentes, chamado sistema FOB-FOR, onde a gente tem uma proteína transmembrana, que ela vai sentir esses níveis de fósforo baixos no ambiente que ela está. Ela fosforila FOB, que é uma proteína citoplasmática reguladora, que ela se liga a caixas FOR, regiões no DNA de vibrio,
que ativa transcrições de diversos genes. Genes esses envolvidos em diversos processos de sobrevivência, adaptação e patogênese dessa bactéria também. Bactérias gram-negativas, de forma geral, durante todo o seu crescimento, elas produzem e liberam vesículas de membrana externa, que são pequenas vesículas com diversos componentes da membrana externa, principalmente, como lipopolissacarídeos, fosfolipídios, proteínas, mas não somente isso, elas também carregam toxinas, DNA, RNA, e participam de diversos processos, tanto na patogênese da bactéria, quanto na interação dela na captação de nutrientes, interações entre espécies bacterianas diferentes e, principalmente, na interação bactéria-hospedeiro. Essas vesículas têm um grande potencial biotecnológico na produção de vacinas para diversas bactérias, como veículos de transporte para fármacos, para RNAs com aplicação terapêutica, se mostrando um sistema muito eficiente. Então, o objetivo do meu trabalho é caracterizar molecularmente essas vesículas liberadas por Vibrio cholera e um mutante FOB, que não expressa os genes do Reglon-4, sob limitação e abundância de fosfato inorgânico, e a relação com a patogênese dessa bactéria. A gente já observou que, eu não vou apresentar aqui, vou focar na parte só de microscopia e caracterização morfológica, mas a gente já observou diversas diferenças nessas vesículas que elas carregam quando a bactéria está no ambiente de baixo fosfato, diversas proteínas com funções adaptativas na resposta ao estresse de fósforo e que auxiliam também a bactéria no processo de patogênese no hospedeiro. Então, a gente utilizou duas cepas, né, como eu comentei, a cepa selvagem de Vibrio cholera e uma cepa mutante que não expressa os genes do Reglon-4, crescidas em alto e baixo fosfato. A gente, então, purifica essas vesículas por métodos de ultrafiltração e ultracentrifugação, e a partir dessas vesículas purificadas, então, a gente vai visualizar elas e caracterizar a morfologia delas por microscopia de transmissão eletrônica, microscopia de força atômica e a técnica de rastreamento de nanopartículas, que é uma técnica baseada em movimento browniano e espalhamento de luz dinâmico. Então, no primeiro momento, a gente fez as imagens de microscopia curando com ácido fosfotungstênico a bactéria inteira, para a gente observar se a gente tinha ideia, se existiam vesículas sendo liberadas, se a gente conseguiu observar isso através dessa técnica. A gente fez a contrastação negativa. Na imagem da esquerda aqui a gente consegue observar uma vesícula sendo liberada da membrana externa, a gente consegue observar a membrana externa da bactéria, e justamente o processo, como é descrito, né, que a gente tem uma acumulação provável de lipídios na membrana externa e a liberação dessas vesículas. Essas vesículas têm um formato esférico, possuem um tamanho como descrito da literatura, e aparentemente são formadas por uma bicamada lipídica. No segundo momento, então, a gente isolou, a partir das vesículas isoladas, né, purificadas, como eu comentei, a gente, então, decidiu fazer uma quantificação dessas vesículas, medir o tamanho delas, observar se a gente possuía uma produção diferencial dessas vesículas, tanto de tamanho quanto de quantificação mesmo delas. A partir das técnicas de microscopia, a gente não conseguia fazer a quantificação de número de partículas, mas a gente conseguiu observar que as vesículas possuíam uma faixa de tamanho muito homogênea, de 40 a 130 nanômetros. Algumas vesículas elas eram formadas de duplas camadas de membrana externa e interna, e todas elas, independente da condição que a gente crescia, a gente observava uma distribuição bem homogênea dessas vesículas. Na microscopia de força atômica, então, a gente pingou as nossas vesículas em mica recém-clivada e fez através do método de contato, né, o PIC-Force QNM. A gente observou, então, a topografia somente, a gente não observou ainda, a gente ainda não analisou os outros dados de elasticidade e outros gráficos que essa técnica permite a gente analisar, mas basicamente, seguindo a mesma tendência da técnica da microscopia de transmissão, a gente via vesículas com o mesmo tamanho médio, porém a gente não via vesículas muito grandes a partir dessa técnica, mas da mesma forma, a gente via
uma média de 16 a 106 nanômetros de diâmetro entre essas vesículas, nas mesmas condições, e uma média igual, uma distribuição igual, independente da condição que a bactéria estava. E, por último, através da técnica de NTA, rastreamento de nanopartículas, no nanosite NS300, a gente, então, fez uma quantificação, conseguiu fazer uma quantificação e uma medição do tamanho dessas vesículas. A gente teve um tamanho médio muito maior do que o das outras duas técnicas, com o tamanho médio, mesmo que a distribuição também seja homogênea, a gente tinha um tamanho médio de, aparentemente, 130, 140 nanômetros de diâmetro, não variando. Porém, quando a gente observava a bactéria crescendo em baixo fosfato, né, uma condição de estresse, uma condição que ela tem uma resposta a um estresse ambiental, a gente observava que ela tinha um número de vesículas muito maior. Comparando isso com nossos dados de proteômica, de lipidômica e que a gente tinha, que a gente tem, a gente conseguia ver que talvez essas vesículas possuam, nessa condição de estresse, a bactéria use essas vesículas como forma de se adaptar, de captar mais nutriente ou de se comunicar entre elas para responder a esse estresse. A gente observou que a gente tem cerca de 100 vezes mais vesículas do que nas outras condições, quando a bactéria é crescida em baixo fosfato. A cepa selvagem é crescida em baixo fosfato e está com o sistema FOB-FOR ativo. Então, como conclusões, a gente viu que as medições de tamanho entre cada uma das técnicas varia, né? Talvez, apesar de ter uma distribuição homogênea dentro de cada uma das técnicas, elas seguem a mesma tendência, mas essa disparidade aí a gente levou em consideração que talvez, primeiro, pelo N de vesículas contada por cada um desses métodos e talvez pela limitação, por algum artefato que a gente pode ter por secar a amostra, essas vesículas colabarem ou qualquer coisa assim acontecer. Bom, é isso. Eu agradecer a todo mundo do laboratório, ao Senabio e às agências de fomento. Obrigada, Matheus. Parabéns pela sua apresentação. Eu estou aqui colocando uma pergunta para você no chat e todos são convidados a colocar. No final, a gente deve ter um tempo para essas análises, né? Então, enquanto isso, eu vou chamar o próximo apresentador, que é, na verdade, a apresentadora, Carla Assis de Araújo Silva. Tudo bem, Carla? E enquanto você coloca a sua apresentação, eu coloco aqui a pergunta para o Matheus. Mais uma vez, agradeço você estar participando, todos vocês estão participando, e vamos para a próxima apresentação. Já posso começar? Pode, vou colocar aqui os 10 minutos. Ok? Ok. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Carla, eu sou aluna de doutorado do Laboratório de Ultraestrutura Celular Herta Maia, sou orientada pela professora Rociane Romaro, e esse trabalho ele foi um pedaço do meu mestrado, que é a análise in vitro dos efeitos de novos inibidores de estonodeacetilase como alternativa para o tratamento da toxoplasmose. Então, uma rápida introdução: o toxoplasma ele é um protozoário intracelular obrigatório, então ele pode causar quadros de uveites nas pessoas infectadas, pode causar sérios danos em recém-nascidos, como hidrocefalia, atraso motor e neurológico, quando a mãe tem uma fase aguda, né? Esse parasito infecta o feto. E essa fase taquizoíta, ela vai caracterizar a fase aguda da doença, porque é uma fase em que ele se replica muito rápido, tem uma replicação que gera lise das células, e os bradizoítas, que vão ser uma fase que vai caracterizar a fase crônica da doença, e esses bradizoítas vão estar constituindo o cisto tecidual, né, que vai estar ali latente no hospedeiro. Então, rapidamente, só para dar um contexto na apresentação, eu vou falar sobre a divisão por endodiogenia, que é uma divisão assexuada, onde uma célula, né, não vai dar para botar um laser pointer, peraí. Vamos lá. Então, uma célula do parasito, né, vai dar origem a duas células filhas, nesse processo aqui de divisão, onde
duas organelas, né, participam desse processo, que no caso o apicoplasto, ele vai se dividir se associando aos centrosomos, aqui em bolinhas vermelhas representadas. Isso vai ser distribuído igualitariamente para as novas células filhas. E aqui no final do processo, antes dele finalizar, a última organela, que vai um pedaço para cada lado, seria a mitocôndria, é a última organela a fazer essa migração. Então, o tratamento disponível para a toxoplasmose atualmente é o uso da pirimetamina sulfadiazina ou moléculas antifolato. Só que esse tratamento ele tem efeitos adversos, porque uma grande parte da população tem sensibilidade às sulfas, e a pirimetamina ela é um composto teratogênico. Então, por causa disso, é importante a gente buscar um arsenal quimioterápico novo para o uso para o tratamento. Então, os inibidores de histona deacetilase, né, que é o foco da minha pesquisa, vão inibir essas enzimas, que são histonas deacetilases, que não só participam da desacetilação de histonas, também estão participando de processos, né, como de RNA, transdução de sinal, a expressão gênica, ciclo celular, e proteínas também presentes no citoplasma, como a tubulina, que é deacetilada pela GADAC6. Então, o objetivo foi analisar esses inibidores, a KV46, a KV30 e a KV24, que são derivados de um inibidor seletivo de HDAC6, a tubastatina A, já anteriormente publicado pelo meu grupo, né, que já se mostrou com efeito, né, contra o tegôndio. Então, como metodologia, a gente tem células HFF plaqueadas na placa de 24 posses, sob lamínulas de vidro, e todas essas células infectadas vão ser tratadas com a mesma concentração do composto aqui, que eu vou mostrar 1 micromolar por 24 horas. Depois a gente faz a fixação, né, com formaldeído 4% e todo o preparo já conhecido para imunofluorescência. E essas lamínulas, então, vão ser incubadas com anticorpos específicos para o parasito, anti-IMC1, que é um complexo interno da membrana, o anti-SAG, que vai marcar a superfície do parasito, o antitubulina acetilada, e uma sonda para a mitocôndria, para analisar o potencial mitocondrial. E a gente também usa taquizoítas que expressam uma tag YFP num terminal acil, que no caso vai estar presente marcando especificamente a organela, o apicoplasto do parasito. Então, a gente faz o uso de secundários fluorescentes e também a marcação nuclear. Então, assim, a gente leva essas lâminas prontas já para serem analisadas por técnica de superresolução no módulo ELIRA PS1, né, acoplado aqui a um AxioViserve, que também tem um módulo de LSM, lá presente no Senabio. Então essas imagens são adquiridas e depois processadas no algoritmo da iluminação estruturada. Então a marcação para o IMC, que é o complexo interno de membrana, ele é muito importante para a formação das novas células filhas, e a superfície do parasito, que vai marcada por SAG. Então essas proteínas são responsáveis pela individualização e montagem do arcabouço das novas células. Então, aqui a gente tem o grupo controle, marcado com SAG aqui em verde, o IMC em vermelho, a marcação nuclear, e aqui a renderização desses stacks em 3D. Os efeitos da KV24, então, são possíveis observar que há um problema na individualização dessas células novas, e não há uma montagem do complexo interno de membrana bem sucedida por esse parasito quando tratado com esse composto, né? E aqui é possível ver essa estrutura em 3D. Quando a gente olha a KV30, também há uma formação de massa, onde não há uma formação boa das novas células filhas, vemos uma formação de uma massa. E com a KV46 o efeito também é semelhante a uma formação de massa e má formação e estruturação desse complexo interno das novas células.
Então, outro marcador importante para ver esse efeito na endodionia foi a tubulina acetilada, que é uma proteína estrutural, né, faz parte da composição dos microtúbulos, e o Tegonde ele possui 22 microtúbulos subpeliculares que vão formar uma espécie de gaiola, um arcabouço para as células, que é importante para a estrutura desse parasita. A sua polimerização ela vai ser essencial na formação de novas células. Então, aqui temos o controle com esse arcabouço que eu falei para vocês, e o efeito das drogas vai ser o comprometimento dessa acetilação dos microtúbulos em ambos os compostos, tanto na KV30 quanto na KV46. Outra análise importante foi analisar o apicoplasto, que é de origem simbiótica, então ele é um bom alvo quimioterápico, porque é uma organela que não é presente nas células de mamífero. A minha apresentação saiu. Mas foi aí, Carla, porque aqui a gente não mexeu em nada. Tá, não, fechou. Tenta colocar de novo, por favor. Pode estar pesada. Quando está com filme, pode ficar pesada, às vezes cai. Uhum. Tá. Eu estou tentando... Peraí, eu estou tentando abrir. Puxa vida. Deixa eu falar 10 minutos. Sim, você tem ainda 2 minutos. Na verdade, 1 minuto e meio vai dar. Tá, peraí. Abriu aqui de novo. Contagem super regressiva. Eu estava aqui com um timer também. Entrou, não entrou? Está aparecendo para vocês? Tá sim. Está. Sim. Tá. Desculpa passar assim rápido, tá? Só para chegar onde eu estava. Tubulina, tá. Não, tubulina... Tá, apicoplasto. Então, eu estava falando do apicoplasto, que ele é uma organela que ele se divide associada à mitocôndria. Então, nós olhamos para o apicoplasto e para essa divisão com o mitotracker RED, que é um mitotracker que é possível sua fixação, não necessariamente olhar a célula viva. Então, no controle, a gente tem essa mitocôndria, que é a característica do tóxico, que ela é única e ramificada. Nós vemos eu vou ter que dar play. O apicoplasto aqui presente e associado, né? Então, quando vemos o grupo tratado, nós vemos a segregação desse apicoplasto todo numa região única do parasito, mostrando que isso foi comprometido, essa divisão igualitária para as novas células filhas. Na KV30 e na KV46, a gente também tem uma fragmentação do apicoplasto e na KV46 também essa fragmentação é visível e a mitocôndria também parece não estar bem estruturada dentro dessa divisão. Então, concluindo, a técnica de superresolução ela é uma ferramenta muito prática para o estudo de estruturas muito pequenas. O parasito ele tem 4 micrômetros e essa visualização, nessa resolução, ela não é possível usando confocal. Você vê a marcação de mitotracker nas células, mas você não vê com essa resolução para esse tipo de análise. Então, é uma técnica muito importante para o estudo e a localização morfológica das organelas e proteínas do protozoário. E esses compostos, né, causam uma interrupção no processo de divisão, então mostrando que são bons compostos antiparasitários, por ser um evento crucial para a replicação do parasito, e esses resultados mostraram também que os compostos eles têm valores de IC50 muito baixos e uma baixa toxicidade. Então, queria agradecer o Senabio, né, porque sem ele não seria possível fazer essas lindas imagens, e principalmente ao Dr. Fernando, que é o responsável por todo o treinamento que ele me deu no equipamento e por todas as dicas também de aquisição de imagens de imunofluorescência. Obrigada. Parabéns, Carla, seu trabalho está muito bonito. Eu pude acompanhar alguma coisa enquanto a gente ainda não estava lá na nossa pandemia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria agora de
E as perguntas para serem feitas para a Carla, por favor, anotem no chat e depois a gente faz todas em bloco. O próximo apresentador vai ser o Rafael Verdun, falando sobre a ultraestrutura do extra-axonemal. A gente está atrasado, você pode começar, Rafael. Ok, obrigado. Meu nome é Rafael Verdun, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Biofísica. Meus orientadores são a professora Marlene Benchimol e o professor Kildare. Sou co-orientado pela doutora Ana Gadelha. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos organizadores e à mesa também pelo convite para apresentar meu trabalho, que é referente a uma nova estrutura extraxonemal de Giardia intestinalis, caracterizada por microscopia de alta resolução. Uma breve introdução, né? O protozoário Giardia intestinalis, ele é o responsável pela giardíase, uma doença caracterizada por ocasionar diarreia crônica. Ele possui duas formas básicas de desenvolvimento, é a forma trofozoíta, como visto aqui ao lado nessa micrografia, e a forma cística, que é a forma de resistência a intempéries ambientais e a forma infectiva do parasita. Brevemente, o ciclo da giardia, né, se baseia na ingestão de água ou alimentos contaminados pelo hospedeiro e contaminados com cistos pelo hospedeiro. Então, através de estímulos do sistema digestivo do estômago, inicialmente, ocorrerá o processo de desencistamento. Então, o cisto ele vai dar origem ao trofozoíta, que, através de processo de divisão binária, ele vai colonizar a porção proximal do intestino, o duodeno, e formará uma monocamada. Esse processo de colonização do parasita, tanto a sua adesão quanto a sua metabolização, tanto a metabolização de nutrientes, ocasiona uma série de problemas para o hospedeiro, como o desequilíbrio de eletrólitos e má absorção de nutrientes. O parasita, então, ele se desprende do epitélio intestinal e, através de estímulos do intestino grosso, como o pH alcalino, ele iniciará o processo de diferenciação, processo de encistamento. Então, os cistos eles são eliminados pelas fezes, podendo então contaminar o novo hospedeiro. O citoesqueleto de Giardia intestinalis ele está correlacionado com sua motilidade e a adesão do parasita no hospedeiro, e é composto por elementos microtubulares. A estrutura do citoesqueleto ela é esquematizada, né? Ela é representada pelo disco ventral, essa estrutura aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, estou apontando aqui essa estrutura do parasita, como visto na micrografia ao lado. O corpo mediano, essa estrutura aqui em forma de vírgula, responsável também pela uma reserva de microtúbulos durante a divisão celular. A funis, essa estrutura aqui nesse esquema em vermelho, composta por esses feixes de microtúbulos, que compõem, associada com os flagelos caudais, o complexo caudal, responsável pela movimentação dorsolateral, essa aqui é evidenciada no esquema ao lado. E os flagelos, a giardia possui 4 pares de flagelos, né? O flagelo anterior, o par de flagelo anterior, o par de flagelos ventral, o posteriores e caudais. Bem, e com isso, né, falando dos flagelos, a gente pode se perguntar, existem algumas características que são incomuns no que se refere aos flagelos da giardia? Poucos trabalhos, uma pesquisa rápida na literatura, a gente vê que poucos trabalhos eles são direcionados para a parte morfológica, né, e principalmente para o esqueleto de giardia. Então, é interessante o entendimento da dinâmica das estruturas do citoesqueleto para que a gente consiga avançar no entendimento da biologia básica do parasita. E, para isso, né, é extremamente necessário a utilização de técnicas avançadas de microscopia para caracterização estrutural. O objetivo do trabalho, então, é a caracterização de elementos do citoesqueleto, mais voltado aqui no caso dos flagelos, de giardia, utilizando técnicas avançadas de microscopia. Bom, para a exposição do citoesqueleto da célula, é preciso que a gente retire a membrana plasmática, né? Então, o nosso protocolo consistiu da utilização do detergente NP40 na concentração de 2% por 10 minutos, para que seja retirada a membrana, e a posterior fixação com glutaraldeído 2,5. Utilizamos também a microscopia eletrônica de alta resolução, o equipamento do TAIS 40, do tipo Cenabio, contrastação negativa no TecNA Spirit,
corando no caso, contrastando com ácido fosfotúngico, microscopia de força atômica, também com equipamento Bruker FastScan. Bem, a primeira imagem aqui é uma preparação convencional de células ainda com membrana, em menor aumento, e a gente, em preparação convencional também, para microscopia eletrônica de varredura, e a gente consegue ver aqui, apontado pela seta, o local de externalização do flagelo da Giardia. E visto num maior aumento, a gente consegue perceber que essa região ela é uma região diferenciada. A partir, então, da extração da membrana, a gente consegue perceber uma estrutura que aqui embaixo, que aqui é possível até o momento, até essa técnica de caracterização, em maior aumento, ela se assemelha a um colar e está aqui associada ao axonema. Bom, nós conseguimos analisar também cortes dos flagelos e observamos em detalhes essa estrutura também associada ao axonema, entretanto, não todas as subunidades, pelo menos até os cortes analisados até o momento. Em contrastação negativa, foi possível observar essa estrutura associada a todos os pares de flagelos. E pela contrastação negativa, foi possível confirmar, então, a estrutura circulando, né, os feixes de microtúbulos. Com um tratamento mais severo com detergente, percebemos a abertura dos feixes de microtúbulos, entretanto, essa estrutura ela se manteve segurando os feixes de microtúbulos, demonstrando que esse tratamento não foi suficiente para retirar a estrutura. A fim de entender melhor o relevo dessa estrutura e a associação com o axonema, também utilizamos microscopia de força atômica, iniciando em células já sem a membrana. E aqui, através dessa imagem de amplitude, nós conseguimos ver melhor o relevo da estrutura em associação com o axonema, e em 3 dimensões, conseguimos ver melhor aqui a associação da estrutura com os axonemas. Um outro experimento que fizemos também foi aumentar o set point, ou seja, a pressão que a ponta exerce na célula, né, em células ainda com membrana, com o objetivo de identificar a estrutura abaixo da membrana, sem precisar retirar a membrana da célula para identificar a estrutura. E no primeiro experimento que fizemos, até o momento, preparamos as células de forma convencional para a microscopia eletrônica, como se fosse utilizar para a microscopia eletrônica de varredura, porém sem retirar a membrana. E partindo aqui, então, dessa imagem de AFM em menor aumento, focalizamos nos locais de externalização dos flagelos. Aqui no flagelo ventral, né, nessa imagem de topografia, em topografia nós não conseguimos visualizar bem aqui a estrutura, né, mas explorando outro recurso da imagem de adesão, é possível identificar bem aqui essa região abaixo da membrana, da estrutura circundando os axonemas. O par de flagelos caudal foi mais fácil a identificação da estrutura, visto que essa região aqui possui menos conteúdo aqui citoplasmático, então a célula a membrana fica fica mais fácil de se fazer a imagem, porque a membrana fica mais fina que esse conteúdo. Então, foi possível identificar melhor a estrutura aqui no par de flagelos caudais, bem no local de externalização do flagelo. Também foi possível a visualização da estrutura no par de flagelos anterior, né, logo aqui abaixo da membrana. Entretanto, no par de flagelos posterior, devido à posição que a célula ela se fixa no substrato, nós não conseguimos uma boa visualização da estrutura para que seja caracterizado. Então, fica como perspectiva futura realizarmos a FM em meio líquido e também a criomicroscopia para a visualização melhor da estrutura nesse par de flagelos. Bem, como conclusão, então, nós identificamos uma estrutura extra-axonemal, nos axonemas de Giardia, e ela se encontra presente em todos os pares de flagelos. E mesmo depois de um tratamento mais severo com detergente, a estrutura ela se manteve íntegra. Gostaria de agradecer às agências de fomento pelo incentivo, também um agradecimento especial ao Laboratório Artamaia, a microscopia de força atômica do Inmetro e ao Senabio por todo o parque tecnológico. Muito obrigado. Bonito trabalho, Rafael, está de parabéns, está muito bonito, suas imagens estão excelentes. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que esse anel ele pode fazer
com que essa âncora fique ancorado para você ter mais sustentação na hora do batimento do flagelo, que tem uma função física, de fato, como nós temos músculos ali, teria uma função física de segurar a membrana e não se romper? Você acha que tem alguma função nesse sentido? Porque se a gente pensar naquela figura que você viu toda ela desmontada, uns vão ficar no topo do flagelo, outros vão ficar lá na região mediana, outros lá na região basal do flagelo, né? Embora cada um seja a região que se externa o flagelo, né? O que você acha disso? Professora, a princípio, quando eu tive o mesmo insight que o senhor também, sobre essa questão física, embora a gente ainda não tenha muitas respostas, né? Ao contrário de outros parasitas, o local da gênese dos flagelos da giardia é longe do local de externalização. Então, pode ser possível que precise de uma fixação no local de externalização para que ocorra aquela movimentação. Em outros parasitas, né, o nascimento do flagelo é perto da externalização. Então, se existirem outras estruturas, digamos assim, colares ali perto, pode ter uma outra função diferente da giardia, onde o nascimento do flagelo é longe ainda do local de externalização. Então, é possível que talvez tenha, sim, alguma questão física, embora a gente ainda não tenha caracterizado e identificado bem isso. Está de parabéns, o trabalho está muito bonito. Agora, uma pergunta que todos nós fazemos é: qual foi a sua parte nesse trabalho? Você chegou em que parte? Que você está vindo de um grupo que já tem uma longa história na giardia. E qual foi a sua contribuição nesse longo trabalho lindo que a gente vê que foram de várias mãos, né? Ou tudo é seu? Todas as fotos? Na verdade, observando mais atentamente essa estrutura, ela apareceu já em outros trabalhos científicos, mas ela não foi, digamos assim, destacada, né? Então, existem várias micrografias de giardia na literatura, sem a membrana, que aparece essa estrutura, mas ninguém fala dela. Ninguém mencionou. Sim, então a doutora Ana Paula, ela observou essa estrutura e, desde então, uma dos pontos do meu doutorado é a caracterização desse canal flagelado, do poro flagelado. Então, desde então, eu fiz as micrografias, o AFM, e me dediquei em caracterizar essa estrutura. Parabéns, você está de parabéns, está muito bonito. E a sua orientadora também, mão cheia no trabalho. Deixa eu ver no chat se tem mais algumas perguntas. Pode passar o vídeo. Tem alguém falando para passar um vídeo. Não, é da próxima sessão. Sessão, Ricardo, desculpa, que eu mandei para ele no privado, ele respondeu para todo mundo. Eu tinha uma pergunta aqui para a Carla. Você viu, Carla? Como é que você consegue mostrar só a tubulina do tóxico sem a da célula? Não é possível com ele dentro da célula. Você primeiro faz ele sair? Porque estou vendo as rosetas. Não, então, o que acontece com o SIM? Quando você faz o Z-stack bem fechado, o algoritmo consegue, e você seta o Z só para pegar o vacúolo, você consegue imagens só da tubulina ali do tóxico, né? Em volta do vacúolo, a gente vai ter tubulina acetilada marcada pelo anticorpo, porque o primário reconhece a tubulina do hospedeiro, não tem jeito. Igual o metotracker, o metotracker a gente também teve esse problema de intensidade de brilho, né? Então, se você faz isso e leva para o confocal, você só vê o brilho da mitocôndria do hospedeiro. Fazer a do parasita é muito difícil, porque atrapalha. Então, eu diminuí a concentração do metotracker para 50 nanomolar, que é bem abaixo do que manda no datasheet, e funcionou, marcou mais o parasito do que a célula hospedeira. As mitocôndrias do hospedeiro ficam bem fracas, e isso ajuda na aquisição com qualidade da mitocôndria do parasito. Então, a tubulina também, a mesma coisa. Bom, a gente está comprimindo realmente essa sessão para atrasar o mínimo a próxima sessão. Uma pergunta para o Matheus ainda. Matheus, você lá atrás, você está com umas imagens... Matheus, está ouvindo? Oi, estou aqui. Você está com umas imagens de transmissão muito bonitas.
Essas imagens já são suas ou já é de trabalhos já publicados? A origem é sua, essas eletromicrografias? Sim, essas imagens a gente fez agora em outubro, na verdade. Ainda estou processando todas as imagens que a gente fez. A gente ainda não publicou. Isso não. Isso faz parte do meu mestrado. As imagens, o material está muito bem fixado, queria dar os parabéns, que hoje em dia é raro você ver alguém que tenha essa acuidade visual de conseguir fazer uma boa imagem e a gente não ficar espalhando artefatos, que é a nova geração não tem o mesmo critério da nossa velha geração de Ah, não microscopistas. seja Olha a Márcia saudosista, lá. Ricardo. Não seja Oi? saudosista. Não, a gente tem que. Nós tínhamos mais tempo. A nova geração tem menos tempo, faz as coisas mais rápidas. E as suas fotos estão muito boas de todas as pessoas, de todo o grupo, né? Da Carla a imagem está ótima, do Rafael, da Marcela, estão todas muito boas. Vocês estão de parabéns. A excelência dos trabalhos, mostrando que o Senabio está cumprindo o seu papel, né, de fazer uma boa formação dessa nova geração, que acredito que, com todo o grupo concentrado num local só, um tem a capacidade de passar mais coisas para o outro e volta a ser como foi há muito tempo atrás, que eu não posso falar o tempo, que a Márcia já era dessa época, em que todos se colaboravam no mesmo laboratório. Então, todo mundo pensava numa linha só. Então, quando existia uma nova descoberta, todos compartilhavam da nova descoberta. Isso não é uma coisa, hoje em dia, tão frequente de acontecer, porque eu estou falando porque eu vejo a nova geração vindo em que é, não existe esse anseio de passar o novo que a gente está descobrindo. Então, vocês estão todos de parabéns e passem para os seus colegas tudo que vocês estão aprendendo. Tá? Era isso que eu queria falar. Ok. Bom, eu vou agradecer a presença de todos, a paciência pelos problemas que a gente teve de começar essa sessão. Vou repassar o comando da sala para a Isalira e Thaís, que vão coordenar a próxima sessão, e convido todos a permanecerem na sala. Obrigado a Muito todos. obrigada. Obrigado, Isalira. Tudo de bom para vocês. Boa sorte ainda. Continuem. Tudo deu certo. Tchau, tchau. Obrigada. Então, Thaís, só rapidinho, eu também queria agradecer a professora Márcia e o professor Ricardo. A gente você vai falar da próxima sala, Thaís? Isso. Então, eu deixo com você. Obrigada, professora Márcia, obrigado, professor Ricardo, obrigado por terem sido assim, né, tão atentos e ajudando a gente a recuperar esse tempinho, esse atraso que ocorreu. Parabéns a todos os alunos, os trabalhos são realmente muito bonitos e eu agradeço em nome da comissão, da gente poder ter essa oportunidade de ver um pouquinho do que vocês fazem, inclusive trabalhos em que usam, né, equipamentos das 3 unidades, foi muito bonito de ver e parabenizo a todos os alunos. Então, agora a gente vai começar a próxima sessão nessa sala, um pouquinho sem intervalo, onde eu convido a doutora Renata Travassos Lima e o doutor Rodrigo Viana, ambos tecnólogos aqui do Senabio, e que ajudam e são parte da confecção de trabalhos tão bonitos que estão sendo realizados e apresentados aqui para vocês hoje. Então, Renata e Rodrigo estão por aí? Sim. Sim? Eu vi que o aluno Frederico já pediu para colocar o vídeo, né? Então, Isa, se puder já colocar, vamos iniciar a sessão. Bem-vindos, muito obrigada pelo aceite do convite. Gente, vou colocar o vídeo do Frederico, se não estiver passando o som, vocês me avisam, por favor, tá? Que eu vou mutar o meu microfone. Ainda não está rodando, Isa. Para mim já estava, só um segundo.
Agora vocês estão vendo? Boa tarde. Agora sim. Meu nome é Frederico Luiz Lima Rosa, eu sou aluno de doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos e sou orientado pelo professor Antônio Carlos Campos de Carvalho. Agora, no terceiro encontro do Senabio, eu vou apresentar parte dos dados do meu projeto de doutorado, intitulado Consequências Funcionais e Metabólicas ao Envelhecimento no Músculo Esquelético. Então, só uma definição do que é o envelhecimento. Basicamente a progressiva perda de função fisiológica em função da idade, acompanhada de um aumento de mortalidade e diminuição da fertilidade. Obviamente, essa definição é quando a gente está falando sobre humanos ou uma população de seres complexos. Mas esse envelhecimento é em virtude da senescência celular. Essa senescência celular é acarretada por diversos fatores, e aqui eu vou me focar os metabólicos, e a gente pode começar falando da disfunção mitocondrial observada nessas células, reações de óxido-redução induzidas pelo próprio oxigênio e fortalecidas com a interação com metais pesados, como zinco e ferro, a perda da concentração de NAD, o aumento da glicemia pode acarretar isso, pode favorecer isso, e também a perda da função autofágica, que aumenta a concentração de organelas disfuncionais. Então, todos esses fatores que aumentam a senescência celular ou favorecem a senescência celular vão fazer com que essas células se comuniquem e, numa resposta parácrina e autócrina também, vão fazer que o tecido se torne senescente. Então, essas células senescentes vão favorecer as patologias associadas ao envelhecimento que a gente conhece, como a aterosclerose, a estetose hepática, resistência à insulina, insulinemia, a perda de NAD em outros tecidos e a sarcopenia, que é a patologia com que eu vou me focar no meu trabalho. Então, basicamente, a sarcopenia é caracterizada pela perda de massa e função muscular. Então, o que a gente pode ver aqui é a ressonância da coxa de um jovem ativo e de um idoso sedentário, sendo a região cinza clara a região de músculo. Então, a gente pode ver uma perda bastante significativa desse tecido, nessa região. E, como a gente falou, não é só a massa, mas também a função. A gente pode ver que o pico de performance em atletas de endurance, de corrida, que são as bolinhas pretas, e de levantamento de peso, que são as bolinhas brancas, tá? Em função da idade. Então, a gente pode ver esse pico aqui em torno dos 30 a 40 anos, e a partir dos 40, a gente pode observar esse decaimento e bem mais pronunciado da perda de performance no levantamento de peso, tá? Mas em ambas acontecem. Isso é em virtude da perda de função mitocondrial. E nesse artigo de 2016, da Juliana Camacho, ela relacionou a perda de função mitocondrial em função da idade com o aumento da expressão de uma enzima consumidora de NAD. Tá? E, utilizando um modelo de nocaute dessa proteína, ela conseguiu ver uma restauração da função mitocondrial no fígado desses animais, e que esses efeitos eram via a diminuição de proteínas acetiladas na mitocôndria desse tecido. Então, a gente vê que o nocaute em velho tem menos acetilação de proteína do que o selvagem, e ele diz que é em virtude de uma maior atividade de SIRT3. Como a gente pode ver aqui, eles têm uma expressão semelhante dessa proteína, essa deacetilase, dependente de NAD. E quando eles medem a atividade de SIRT3 no nocaute, com o NAD endógeno, a gente vê esse aumento da atividade, que quando ambas as amostras são saturadas com NAD, eles apresentam uma atividade semelhante. Então, dado isso, a gente teve contato com a professora, que agora é professora do Instituto de Bioquímica, e conseguiu fazer uma colaboração, e fizemos a pergunta
se o nocaute da proteína CD38 poderia preservar a massa e função musculoesquelética comprometidas durante o envelhecimento. Então, a gente utilizou esses animais cedidos pela professora, animais selvagens e nocautes de 3 a 6 meses e de 24 meses para avaliar essas questões. Então, começando com o peso corporal desses animais, que na juventude, né, com 3 a 6 meses, não tem diferença entre o selvagem e o nocaute, mas que com o envelhecimento, o nocaute tem menor peso do que o selvagem, mostrando assim talvez uma eficiência metabólica maior nesses animais. Além disso, a gente testou a força em vivo da pata dianteira. Então, o máximo de força que esses animais conseguiam gerar na pata dianteira, como visto aqui nessa imagem. E o que a gente viu é que o envelhecimento gera essa perda de força absoluta, como a gente mostra aqui só em gramas, e aqui a força corrigida pelo peso corporal. Em ambas as situações, o nocaute de CD38 não teve diferença em relação ao selvagem. Tá? Em contrapartida, o teste máximo de corrida em esteira, que aí é uma avaliação de fato da capacidade aeróbica desses animais, nos surpreendeu, mostrando que os animais, tanto jovens quanto idosos, mostram uma capacidade bastante reduzida de corrida, tanto a taxa de trabalho quanto a velocidade máxima. Então, nós fomos começar a avaliar a musculatura isolada. Tá? Então, primeiro, a gente avaliou o tamanho desses músculos pela área de secção transversa, inicialmente nos animais envelhecidos, e a gente viu que não era diferente. Então, a massa muscular era preservada no nocaute, assim como era semelhante no nocaute selvagem. E então avaliamos a geração de força no músculo isolado. Então, aqui a gente está vendo a força específica e a frequência de estimulação quando colocado nessa cuba, que é borbulhada com oxigênio, e o músculo é acoplado a um transdutor de força e um eletrodo estimula eletricamente ele. Então, a gente vê que em todas as frequências de estímulo, ambos são bastante semelhantes. Além disso, a fadiga nesse modelo também foi semelhante, indo contra o nosso dado da esteira. Então, para checar ainda mais o que poderia estar acontecendo, nós vamos avaliar a respiração mitocondrial, a função mitocondrial nesse músculo esquelético. Então, a gente aqui testou, tanto nos músculos dos animais jovens quanto idosos, piruvato malato, que seria o estado 2, desacoplado à síntese de ATP. Então, aqui, todos os substratos na presença de ADP, então seria uma mitocôndria totalmente acoplada à síntese. Oligomicina, que seria o líquen, um inibidor da ATP sintase. E FCCP seria o que iria gerar a respiração máxima, pois desfaria, né, o gradiente de prótons no espaço intermembrano, e assim fazer com que a mitocôndria respirasse ainda mais. E a gente não conseguiu ver nenhuma diferença significativa em virtude da dispersão desses meus dados. Então, vendo que não tinha muita diferença até onde a gente estava investigando no músculo esquelético, a gente foi investigar a musculatura cardíaca. Então, a gente fez inicialmente um eletrocardiograma nos animais jovens, e o que a gente viu é que, pelo menos as características elétricas, né, desses corações, nesses animais, são bastante semelhantes. Então, a despolarização e repolarização dessas diferentes regiões do coração não foi impactada. Assim como fizemos também um ecocardiograma para avaliar a fração de encurtamento, fração de ejeção, o volume de sístole do ventrículo esquerdo e o volume de diástole do ventrículo esquerdo, e nenhuma dessas demonstraram uma diferença significativa. Então, só para demonstrar que, de fato, o nocaute
está fazendo alguma coisa, além de, né, diminuir a capacidade de corrida, ele de fato está fazendo algo que faz sentido em relação ao artigo base, né, que é diminuir a acetilação de proteínas. Então, aqui é a acetilação de proteínas totais no gastrocnêmio branco e vermelho dos animais selvagens e nocaute, e aqui quantificado, e a gente pode observar que há essa diminuição de uns 30% nos animais nocaute. Então, com isso, as conclusões parciais é que a ausência de CD38 atenua o ganho de peso desses animais ao longo da vida, mas diminui sua capacidade de corrida. A respiração mitocondrial nos músculos esqueléticos não parece ter sido impactada. O nocaute CD38 é capaz de diminuir a acetilação de proteínas nos músculos esqueléticos dos animais idosos, e a função cardíaca não parece ter sido afetada pela deficiência de CD38 nas condições avaliadas. Mais experimentos estão por vir para a gente tentar elucidar ainda melhor o fenômeno que a gente está observando. E com isso eu finalizo agradecendo às agências de fomento, a FRJ ou Senabio, e a atenção de todos vocês. Então agora eu fico aberto para perguntas. Isso. Acabou o vídeo, Renata e Rodrigo. Acho que a gente vai seguir a ideia da sala anterior, né, de passar todas as apresentações, e no finalzinho, se a gente tiver uns 5 minutinhos, a gente faria as perguntas para tentar não ultrapassar muito tempo. Eu também acho melhor. Perfeito. Você quer que eu anuncie o próximo, Renata? Você tem eles aí? Tenho a lista aqui. Agora é o Marlon Lemos. O Marlon vai apresentar, né? Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu só tirar. Bom, não estou conseguindo tirar essa tela daqui. Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Marlon Lemos Dias e hoje vou falar um pouquinho para vocês a respeito do que eu venho desenvolvendo no Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular, sob orientação da professora Regina Gondenberg, e de um pouco do meu doutorado, que tem como título Arcabouços hepáticos acelulares promovem organogênese pós-transplante em animais receptores fibróticos. Bom, as doenças hepáticas, elas são grande causa de morbidade e mortalidade mundial e levam grandes pacientes a desenvolverem quadros de falência hepática, e atualmente o único tratamento disponível e definitivo para falência hepática é o transplante de órgãos. No entanto, quando a gente pensa na realização de um transplante, existem diversos problemas relacionados a essa técnica, e o principal deles a gente pode destacar é justamente a grande demanda por órgãos. Se a gente observar, ao longo do tempo, cresce de uma grande forma o número de pacientes que aguardam na lista de espera por um transplante. No entanto, o número de pacientes transplantados e de órgãos disponível para atender toda essa demanda ainda é muito baixo. Se a gente olhar a situação aqui no Brasil, somente no mês de junho de 2021, mais de 1.000 pacientes aguardavam, por exemplo, na lista de espera pela realização de um transplante hepático. Bom, então a gente precisa olhar esse quadro e tentar solucionar, de alguma forma, buscando estratégias para tentar solucionar esse problema. Frente a esse cenário, a bioengenharia tecidual ela vem como uma alternativa através da produção de arcabouços acelulares, uma vez que se utiliza a técnica de descelularização, que consiste no processo de retirada, né, de todo o conteúdo celular de um órgão, de um tecido, restando somente os componentes da sua matriz extracelular. Uma vez que é obtida essa matriz extracelular ou esse arcabouço acelular, nós temos duas grandes opções. A primeira delas é realizar um transplante direto no organismo vivo e esperar com que as células do próprio organismo possam, então, recelularizar aquele arcabouço, ou então, numa etapa anterior ao transplante, realizar o procedimento de recelularização no laboratório. No que se diz respeito à bioengenharia tecidual, existem diversos gargalos atualmente. Dentre eles é que não há, por exemplo, uma avaliação funcional e uma avaliação do potencial de regeneração que pode ser promovido por esses arcabouços quando os mesmos são transplantados
em modelos animais de doença hepática. E cabe ainda nós a entender se, quando transplantado nesses animais, esses arcabouços apresentam, por exemplo, um potencial ação de recrutar novas células, e se essas células são recrutadas, que tipos celulares predominam nesse recrutamento, se elas em conjunto podem, por exemplo, formar um novo fígado, um novo órgão, e contribuir, por exemplo, para a funcionalidade desse arcabouço, restituindo as funções hepáticas de um animal doente. Portanto, o objetivo do meu projeto consiste em avaliar a contribuição do arcabouço hepático celular na regeneração hepática pós-transplante em ratos fibróticos hepatectomizados. Bom, inicialmente, ratos normais são submetidos a um procedimento cirúrgico para que nós possamos excisar, retirar o fígado dos mesmos. Esses fígados são, então, submetidos ao procedimento de descelularização, que se dá por perfusão contínua de diferentes substâncias. Então, inicialmente, nós iniciamos a perfusão via veia porta de água, a água entra por todo o parênquima hepático, o sangue sai pela veia cava inferior, e esse processo ocorre de maneira contínua até que nós venhamos utilizar o primeiro e o segundo detergente, que são, respectivamente, o Triton e o SDS nesse processo. Uma vez que esse processo se dá de forma contínua, nós podemos observar no final do mesmo a obtenção de um arcabouço hepático acelular, que é correspondente à matriz extracelular ou o arcabouço hepático pós-descelularização. E aí que a gente observa a manutenção não só da forma, mas macroscopicamente da vasculatura desse arcabouço. Depois que ele é obtido, nós caracterizamos histologicamente esse tecido e nós podemos observar a ausência de núcleos celulares, e que comprova para a gente que o nosso processo removeu as células em relação a um tecido controle, por exemplo. Além disso, possamos observar também que esse arcabouço mantém as suas propriedades da matriz extracelular, como seus componentes, dentre eles os mais abundantes, como o colágeno, nessa coloração com picrocílios, e em associação à análise histológica, nós também avaliamos por quantificação de DNA o conteúdo de DNA restante nesse arcabouço, e nós observamos uma redução significativa do conteúdo de DNA, o que confirma para a gente que o processo foi eficaz em remover o conteúdo celular e também, em associação com a histologia, manter os componentes acelulares essenciais. Esses arcabouços são, então, transplantados em animais fibróticos, que inicialmente são previamente submetidos a um protocolo de indução de lesão hepática, que se dá a partir de injeções intraperitoneais de tetracloreto de carbono diluído em azeite, em associação a 5% de álcool na água de bebê. E aí, nós realizamos uma série de análises para comprovação e evolução desse quadro da patologia. Então, uma das formas que a gente observa é a utilização da ultrassonografia como uma ferramenta-chave de uma análise não invasiva. Então, nós observamos o aumento dos parâmetros ecogênicos hepáticos ao longo do protocolo, bem como, por exemplo, o aumento do diâmetro da veia porta, que está muito associado com os desdobramentos clínicos da doença, né? Como observado na clínica. E, além disso, esses achados vão muito de acordo com o que a gente consegue observar no padrão ouro para caracterizar a fibrose, que é a histologia. Então, macroscopicamente, a gente observa, né, que o fígado muda bastante o seu formato, e histologicamente a gente acompanha esse processo e observa que há diversos infiltrados inflamatórios e grandes depósitos de matriz extracelular, que confirma para a gente a obtenção desses animais. Então, além dessas análises, nós também observamos a análise do perfil bioquímico desses animais, e a gente observa que há diminuição de enzimas que estão relacionadas à função e aumento de enzimas que estão relacionadas à lesão hepática. Bom, e, enfim, obtido esses animais fibróticos, eles são submetidos ao procedimento de transplante. Então, o transplante que a gente realiza é o transplante ortotópico parcial, e durante 5 dias que antecedem a realização do mesmo, nós submetemos esses animais a injeções subcutâneas de um fator estimulante de granulócitos, e depois, no 5º dia, esses animais são transplantados. Primeiramente, eles são submetidos a um procedimento de hepatectomia, no qual 10% do fígado é retirado, e nesse lugar a gente transplanta o arcabouço hepático acelular. Bom, uma das formas que a gente utiliza para investigar, por exemplo, se o nosso procedimento cirúrgico foi capaz de impactar em algumas funções hepáticas, como, por exemplo, no aspecto vascular do órgão, se alteraria, por exemplo, o diâmetro da veia porta, a velocidade de fluxo, a partir de uma análise ultrassonográfica também, que é realizada no Cenabio. Então a gente consegue observar que o nosso procedimento cirúrgico mantém de forma intacta, né, não só a velocidade, mas também o diâmetro da veia porta a partir desse tipo de análise.
E depois que a gente consegue observar esses parâmetros, nós partimos, então, para a análise macroscópica desse tecido. Então, aqui a imagem representativa de um fígado de um animal submetido ao procedimento de transplante, no qual a gente consegue observar o enxerto transplantado e uma região de conexão entre o fígado nativo e o arcabouço transplantado, e a gente começa a avaliar esse tecido histologicamente. Então, a partir do Pricocílias, a gente consegue delimitar bem essa região de interseção entre o arcabouço transplantado e o fígado nativo do animal receptor, e à medida com que a gente caminha na borda desse tecido, a gente observa que há a prevalência, né, a distribuição desse arcabouço transplantado por toda essa lâmina. Bom, e com a coloração de hematoxilina e eosina, a gente comprovou que o arcabouço foi completamente recelularizado 15 dias pós-transplante, e essa recelularização não se deu apenas à presença de hepatócitos, que se distribuíam por todo esse parênquima, mas também por diversos outros tipos celulares, como, por exemplo, células do sistema imunológico, e até mesmo a presença de células que sugerem para a gente a existência de células endoteliais ao redor dos vasos que estão permeando esse arcabouço. Para a gente confirmar, de fato, que existia enxertia de hepatócitos 15 dias pós-transplante, nós realizamos a coloração com o método periódico TIFF, e a gente conseguiu observar a marcação específica para glicogênio hepático nesse tecido, o que confirmou para a gente a presença dos hepatócitos distribuídos no enxerto 15 dias pós-transplante. Além disso, a gente também observou que muitas das células que estavam presentes nesse arcabouço também apresentavam uma atividade proliferativa, o que confirma para a gente a interação desses tipos celulares com a matriz extracelular que foi transplantada, né? Além de avaliar não só por imagem, mas também histologicamente, a gente avaliou o perfil bioquímico desses animais e nós observamos tanto em relação aos parâmetros de função hepática, no que se diz respeito aos níveis séricos de albumina, e em relação aos parâmetros de lesão hepática, em relação à ALT e à AST, que os animais apresentavam uma melhora dos níveis bioquímicos de albumina pós-transplante e uma redução dos níveis séricos de AST e ALT pós-transplante. Em conjunto, os nossos dados, a gente pode resumir os dados, né, concluindo que o procedimento de hepatectomia não afeta o diâmetro e o fluxo da veia porta, que o arcabouço foi recelularizado completamente 15 dias pós-transplante, e essa recelularização se dá por diferentes constituintes celulares, dentre eles hepatócitos, que essas células apresentam atividade proliferativa e que os animais apresentavam uma melhora dos parâmetros bioquímicos pós-transplante. Em conjunto, esses dados sugerem que o arcabouço ele pode ser uma alternativa importante na reposição, por exemplo, da massa hepática em pacientes que são submetidos a procedimentos de hepatectomia, auxiliando no processo de regeneração. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e a todos os membros do laboratório que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado e principalmente a minha orientadora por todo o apoio e as agências de fomento. E quem quiser e tiver mais interesse em saber o que a gente vem desenvolvendo com o grupo de estudos de fígado, nos siga no Instagram também. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Marlon. Você consegue colocar o próximo, Isa? Eu vou colocar. Que é a Michele, né? Ela vai apresentar o vídeo. Olá a todos, eu sou Michele Christ, eu sou aluna do Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular e vou estar apresentando um trabalho que tem como título o estabelecimento do modelo de cardiomiopatia induzida por doxorubicina em camundongos C57 Black 6, uma avaliação funcional. Bom, o câncer foi responsável por cerca de 9,6 milhões de mortes em 2018, sendo então classificado como a segunda principal causa de morte no mundo. Nós podemos observar que há um aumento crescente com relação ao número de mortes relacionadas a essa doença, tanto em nível mundial quanto em nível nacional. Além disso, foram previstos que o custo anual para o tratamento do câncer ultrapasse cerca de 1,1 trilhão de dólares, e isso gera um grande impacto para a economia mundial. Para essa doença já existem medidas terapêuticas, como a cirurgia, a radioterapia e o transplante de medula óssea. Entretanto, a quimioterapia ainda é a principal estratégia de tratamento. Existem vários quimioterápicos utilizados já na clínica, a classe das antraciclinas, agentes alquilantes, agentes antimicrotúbulos e também anticorpos monoclonais e inibidores de tirosina quinase, entre outros. Entretanto, dentre esses,
A classe das antraciclinas é a que tem um uso frequente na clínica. É demonstrado que ela possui uma alta eficiência, principalmente a doxorubicina. Ela serve para diversos tipos de tumores. Entretanto, apesar da sua alta eficiência, elas possuem um efeito colateral grave, que é a cardiotoxicidade dose dependente. Isso ocorre 5 a 35% dos casos, onde é observada então uma disfunção ventricular e uma insuficiência cardíaca. Essa cardiotoxicidade ela pode ser dividida em 3 tipos. A aguda, onde ocorre em 1% dos pacientes e é reversível. A subaguda, que também é reversível. E a crônica, que é irreversível. A crônica ela pode ser dividida em precoce, onde o paciente ele começa a demonstrar sintomas da cardiotoxicidade assim que ele começa a fazer o tratamento, o uso do quimioterápico, e isso vai até 1 ano do tratamento com o quimioterápico. Já a tardia é quando ela ocorre quando o paciente já terminou a quimioterapia, então, ou seja, 1 ano após o término da quimioterapia, e ela pode levar até 10, 15 anos após o término desse tratamento para aparecer eventual alterações relacionadas à cardiotoxicidade. Bom, já foram demonstrados diversos mecanismos de ação. Eu vou citar os 2 principais, que é a produção de espécies reativas de oxigênio, onde, ao entrar na célula, a doxa é, então, reduzida por oxirredutases, por um radical semiquinona, e quando ela é reduzida, ela libera, então, para o meio espécies reativas. Essas espécies reativas reagem com o oxigênio molecular, gerando, então, as espécies reativas de oxigênio, que promovem, então, dano no DNA, peroxidação lipídica, dano na membrana plasmática e também o estresse oxidativo, que leva à morte celular. Além disso, essas antraciclinas elas podem se ligar diretamente à topoisomerase, que é uma enzima que possui um papel importante, auxiliando na síntese do DNA. Essa topoisomerase 2-beta está presente nas células cardíacas, então, uma vez que essas antraciclinas se ligam a essa enzima, inibe sua função, ela passa, então, a não exercer, e isso leva, então, a uma disfunção mitocondrial, a produção de espécies reativas de oxigênio, a quebra da dupla fita, e que também vão promover a evacolização dos cardiomiócitos e destruição das miofibrilas. Além disso, também são observadas outras alterações, como alterações funcionais, com redução da fração de ejeção para menos de 50%, redução da motilidade de parede e que podem levar ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Além disso, podem ser observadas alterações eletrocardiográficas, como arritmias, prolongamentos de ST, QT e QT corrigido, além de alterações estruturais, como a apoptose e necrose dos cardiomiócitos, formação de facúolos, fibrose intersticial difusa e desorganização das miofibrilas e hipertrofia. Bom, diante de tudo que foi exposto, então é de fundamental importância determinar as alterações funcionais presentes no modelo experimental murino, possibilitando a compreensão dos mecanismos envolvidos na cardiotoxicidade induzida por doxorubicina e tentar entender mais o papel desse quimioterápico na clínica. Com isso, a utilização do modelo animal, então, tem esse objetivo da gente compreender aquilo que está acontecendo com o paciente na clínica. Por isso, o objetivo geral desse trabalho foi, então, investigar as alterações funcionais do ventrículo esquerdo em camundongos da linhagem C57 Black 6, através do ecocardiograma, utilizando o sistema de Vevo 2 e 100. Bom, para isso, então, a gente escolheu a via de administração, que foi uma injeção intraventricular guiada por eco, onde realizamos, então, a injeção do quimioterápico e também da salina. Os animais que receberam salina foram denominados placebos e os animais que receberam o quimioterápico foram denominados como doxo. Realizamos a análise previamente, né, as análises basais desses animais, então foi realizado no D-1, e após, no D0, D7 e D14, foram realizadas, então, as injeções com o quimioterápico.
A dose do quimioterápico utilizada foi de 7,5 miligramas por quilo por semana, totalizando 22,5 miligramas de doxo por quilo por peso corporal. Essa dose já foi estabelecida no nosso laboratório. No D21 e D30, nós realizamos novamente análise funcional para avaliar as alterações promovidas pelo quimioterápico. E no D31, realizamos a eutanásia dos animais. As análises foram obtidas por modo bidimensional, modo B, realizado a análise pelo método de Simpson, e também foi feita a aquisição pelo modo unidimensional, modo M. A injeção intraventricular, que é um exemplo, onde você pode verificar essas regiões esbranquiçadas, onde está sendo, então, injetado o quimioterápico. Aqui, essa região é a agulha dentro da cavidade ventricular. Como resultado, nós avaliamos a sobrevivência desses animais, onde os animais em azul são representados os animais que receberam o quimioterápico, e em preto, representado os animais que receberam a salina. Não houve diferença significativa quanto à sobrevivência. Quanto ao peso corporal, nós observamos que os animais que receberam os quimioterápicos teve uma redução do peso na 4ª, 5ª e 7ª semana. Houve uma redução da fração de ejeção no grupo que recebeu o adoxo, quando comparamos a análise basal com o mesmo grupo após 21 dias da quimioterapia. Houve também a mesma alteração quanto à fração de mudança diária, onde houve uma diferença significativa do basal comparado com 21 dias no grupo doxo. Não houve diferença com relação à fração de encurtamento, nem quanto ao débito sistólico. Quanto ao volume diastólico final, foi observado que houve uma diferença entre o basal do grupo doxo e 7 e 21 dias do grupo placebo. Com relação ao volume sistólico final, houve um aumento do volume nos animais que receberam o quimioterápico, quando comparar a análise basal com 21 dias, e também houve uma diferença significativa comparando o grupo basal do doxo com 21 dias do placebo. Na análise unidimensional, nós observamos que houve uma redução da fração de ejeção no grupo doxo, comparando a análise basal com 21 dias e também entre 7 e 21 dias. Nós observamos também que houve uma diferença significativa entre o basal do grupo placebo com 21 dias do grupo doxo, e também observamos uma diferença na fração de encurtamento, onde foi observada uma redução comparado o basal do grupo doxo com 21 dias do grupo doxo, e também o basal do grupo placebo com 21 dias do grupo doxo. No volume sistólico final foi observado um aumento, onde comparamos a análise basal do grupo doxo com 21 dias e também o basal do grupo placebo com 21 dias do grupo doxo. Quanto à análise de volume diastólico final, não foi observada nenhuma diferença significativa, e com isso, então, podemos concluir que a dose utilizada de 7,5 mg por quilo foi capaz, então, de promover as alterações na função cardíaca em camundongos da linhagem C57 Black 6, e que tanto a análise de modo bidimensional quanto de unidimensional, elas foram eficientes para a avaliação da cardiomiopatia induzida por doxorubicina. Com isso, eu quero agradecer às agências de fomento, ao laboratório, os professores responsáveis e à equipe de suporte. Obrigada. Foi. Agora a gente vai ter a apresentação do Roberto, que ele vai fazer ao vivo. Vou compartilhar aqui, só um instantinho. Obrigada, Roberto. Vocês estão vendo bem? Está todo mundo vendo bem? Sim. Apareceu? Eu vou começar a Sim, tá em contar modo aqui, que eu apresentação. sei que o tempo está curto, eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Vocês me desculpem se eu sair correndo, mas é para tentar obedecer aí a diretriz.
Bom, gente, eu sou o Roberto Guardati Gabini Moreira, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Microbiologia, aí do CCS, e, na verdade, eu vou apresentar uma parte dos meus resultados da minha dissertação de mestrado, que eu só consegui por causa do Senabio, né, que é a parte dele que fala do custo metabólico de plasmídios multiresistentes. Só para a gente contextualizar rapidamente, então, assim, a questão da resistência hoje em dia é o maior problema de saúde pública mundial que a gente tem, né? Era uma pandemia já antes do coronavírus, e a gente tem previsões aí de que até 2050 mate mais do que câncer, né? Morrendo 10 milhões de pessoas por ano e custando aí anualmente 100 trilhões de dólares na economia mundial. E ameaçando tratamentos de doenças, desde doenças mais simples, né, tipo dor de garganta, até processos cirúrgicos mais complexos, como transplante, esse tipo de coisa, e até mesmo a nossa produção global de alimentos, né, gado e agricultura, que a gente utiliza muito os antimicrobianos. E essa é uma questão muito complexa, porque onde a gente usa antibiótico, a gente tem resistência, e a gente usa antibiótico em tudo que é lugar na nossa sociedade. Então, a questão da disseminação da resistência ela é amplamente complexa, mas ela é mais importante dentro do complexo do contexto hospitalar, que é onde você tem a grande utilização dessas drogas o tempo inteiro, de forma constante, e também drogas de última linha, o que faz favorecer o surgimento dos genes de resistência que acabam com as nossas drogas de último recurso. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que esse rejeito hospitalar ele é maltratado e mal controlado para cepas resistentes, a gente pode pensar que essas cepas estão chegando, por exemplo, em matrizes aquáticas, às vezes matrizes aquáticas costeiras recreacionais, recreativas, né? Assim, as pessoas que eu estou falando de praia aqui. Eu vou contextualizar isso já um pouquinho mais à frente, mas só para situar a gente tem que a conjugação, né, a transferência de plasmídios conjugativos contendo genes de resistência é um dos principais mecanismos dessa disseminação. Se a gente pensar isso num contexto ambiental, isso é muito preocupante, porque os genes de resistência aos antibióticos, eles são originalmente do ambiente, porque a maioria dos antibióticos, eles são produzidos naturalmente. Então, eles já existiam no ambiente, a utilização dos antibióticos clinicamente pela humanidade fez com que isso se disseminasse de forma ainda mais frequente e numa abundância muito grande. Então, quando a gente pensa que a gente está despejando genes hospitalares dentro de matrizes aquáticas que estão em contato com a comunidade, e isso é um cenário muito preocupante. E eu não falo isso como um cenário hipotético, né? No meu laboratório, a Renata particularmente trabalha com isolamento de bactérias gram-negativas produtoras de carbapenemase, que são enzimas capazes de degradar os carbapenêmicos, que são beta-lactâmicos já de último recurso, que a gente só usa quando a bactéria está resistente a todas as outras classes de beta-lactâmicos, e a gente recorrentemente vem isolando bactérias de praias, Praia do Botafogo, Praia do Flamengo, por exemplo, que a gente sabe que, embora muita gente não se banhe, eventualmente aquilo pode entrar em contato com a comunidade. E aí, isso nos faz pensar como que a gente precisa entender melhor como que se dá esse processo dessa disseminação em águas costeiras, né? Porque a gente não está falando só de bactérias ambientais, não necessariamente clínicas com esses plasmídios, mas a gente está falando de patógenos oportunistas também. Então, situando o meu trabalho, o nome do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado, foi Estrutura, Manutenção, Transferência e Custo Metabólico de Plasmídio Carregador de BLAC-APC, de Enterobacter cobei e isolado de água costeira, justamente num desses trabalhos, mais especificamente de um Enterobacter isolado na Praia do Flamengo, que a gente deu o nome da cepa de FL23. Então, eu peguei essa cepa, que era uma cepa só de centenas que a gente tinha isolado, para estudar ela aprofundadamente, e aqui nessa apresentação eu vou dar foco nesse quarto objetivo, que era estudar os amplicons carreadores de KPC. Então, só para a gente situar um pouquinho por que essa história do plasmídio é interessante, a gente tem a questão do paradoxo plasmidial, que é o seguinte: a gente assume na biologia molecular que toda vez que uma célula recebe um plasmídio, ela está sobre um estresse metabólico maior, porque agora ela tem mais nucleotídeo para replicar, né? Ela tem que fazer mais proteína, sintetizar mais proteína. Então, isso supostamente causaria um impacto no fitness dessa bactéria, que mais tarde poderia ser compensado por um processo de mutação compensatória, né? Então, a bactéria teria uma mutação que poderia ser cromossômica e compensaria a presença desse plasmídio, mas, de qualquer maneira, a presença desse plasmídio num ambiente que você não tenha a pressão seletiva, ela seria deletéria. No entanto, o que a gente enxerga é que os plasmídios permanecem nas populações bacterianas, mesmo às vezes não sendo vantajosos, e a gente não tem modelo
a gente tem teorias, mas a gente não tem nenhum modelo que explique completamente como que os plasmídios permanecem. Então, a gente quis estudar exatamente os nossos plasmídios de resistência, como que funcionava essa questão do fitness bacteriano com eles. Então, aqui eu trago os plasmídios que a gente isolou de dentro dessa bactéria, eram 2 plasmídios, que eu não vou me aprofundar, mas eles tinham características completamente diferentes. Então, esse da esquerda, que era o INC-X3, ele tinha uma característica mais clínica, com um contexto genético de KPC mais canônico, mais associado à disseminação em ambientes clínicos, enquanto que o outro plasmídio era um plasmídio de característica mais ambiental. Então, a gente tinha 2 plasmídios de origem possivelmente diferentes, com contextos genéticos de um mesmo gene diferentes dentro de uma mesma bactéria. Os plasmídios relativamente grandes, né? Um com 50 kb, porque ele tinha maquinaria, o da esquerda tem maquinaria conjugativa, enquanto o da direita não tem maquinaria conjugativa, mas ele é mobilizável. Com os experimentos, a gente conseguiu comprovar que esses 2 plasmídios são transferíveis em laboratório. E aí, o que a gente quis fazer? A gente queria fazer um experimento de competição head-to-head. O que é isso? A gente bota 2 cepas isogênicas para competir no mesmo ambiente, uma com plasmídio e a outra sem, para que a diferença de crescimento só possa ser atribuível à presença do plasmídio ou não. E a gente tentou fazer isso primeiro com cepas através de marcadores de resistência, então uma cepa de E. coli que não tinha resistência, uma outra com marcador cromossômico, mas os plasmídios que eu mostrei aqui tinham tanto gene de resistência, essas setinhas laranjas aqui são genes de resistência aos antibióticos. Então, eles tinham tantos genes de resistência que a gente não conseguiu fazer essa seleção por droga. Então, a gente teve que recorrer às cepas marcadas por fluorescência, que era as cepas MG1655 marcadas com GFP e M-Cherry no cromossomo. Então, a gente botou elas para competir e pensamos em medir isso por citometria de fluxo apenas. Só que a citometria de fluxo que a gente ia utilizar, a gente não tinha os vídeos de contagem. Então, a gente ia ter só uma população relativa dessas bactérias. Então, a gente só teria a quantidade relativa de bactérias expressando vermelho e bactérias expressando o verde, né, que seria a bactéria com plasmídio e sem plasmídio, respectivamente. Então, nós precisamos recorrer, então, à contagem em placa. Uma coisa que a gente nunca tinha feito, que a gente não sabia se ia dar certo, mas que nós entramos em contato com o Senabio e o técnico Fernando falou para a gente que a gente poderia tentar fazer isso usando o Axiozoom, né, que é um estereoscópio que a gente talvez fosse iluminar, incidir a luz ali e eu conseguiria ver a colônia brilhando vermelha ou verde. A gente não sabia se ia dar certo, mas eu já estava em período de pandemia, precisando terminar de qualquer jeito a minha dissertação, e eu falei assim, então vamos fazer do jeito que a gente tem que fazer, a gente vê. Se deu certo, se não deu, a gente fica só com o resultado da citometria. Bom, os resultados de citometria, a gente conseguiu separar as populações, né? Aqui na esquerda é a preparação do inóculo, então a gente preparava um inóculo da quantidade de população 50-50, plaqueava isso para fazer um controle, claro, depois botava para crescer, fazia citometria de novo e plaqueava isso de novo. Então, a gente tinha, do mesmo tubo de crescimento, as 2 análises, a de citometria e a de contagem de células. Os resultados de citometria deram para a gente o resultado que mais ou menos esperado. Então, a gente via aqui, ó, se vocês concentrarem aqui o foco de vocês nesse lado da tabela, eu marquei aqui as diferenças de proporção populacional do T0 e T24, que eram T0 hora e T24 horas após a competição. E a gente observou que as cepas marcadas com M-Cherry, que são as cepas que carreavam os plasmídios, aqui é o controle, né, as cepas sem carrear o plasmídio, aqui carreando o plasmídio maior e aqui carreando o plasmídio menorzinho. Então, a gente viu que existia uma tendência de que a população fosse percentualmente menor, né? Então, até aí, a gente tinha um resultado condizente com o que a gente esperava do que a literatura preconiza, enfim, né? Pela lei da termodinâmica mesmo, de que você tem que repor mais nucleotídeo, enfim. Só que a gente foi, então, depois ver se os dados de contagem iam funcionar. Para nossa surpresa, eles funcionaram muito bem, maravilhosamente bem. Então, eu trouxe aqui uma foto de uma placa com as imagens de fluorescência sobrepostas e ficou maravilhoso, porque a gente conseguia ver as colônias verdes e as colônias vermelhas. E aí aqui a gente conseguia contar quantitativamente a contagem absoluta de cada população em UFC, o que dava para a gente um poder muito maior de análise estatística, né? E aí eu tenho muito a agradecer ao Senabio e ao Fernando, nominalmente, porque ele foi o cara que fez todas essas imagens aqui, foram 78 placas, tinha mais, mas eu joguei placa fora para a gente conseguir fazer isso em tempo hábil. Vocês vão reparar que a maioria das imagens aqui elas estão com o GFP só,
com a fluorescência verde para que a gente ganhasse tempo, porque senão a gente ia ter que fazer o dobro de imagens de GFP e depois de M-Cherry. E a gente estava vendo que a marcação de GFP e M-Cherry ela era boa em todas as situações, então eu falei, olha, faz só com... Já vou terminar, gente, deu 10 minutos aqui. Faz só com o GFP e a gente vê os resultados assim, não tem problema. E aí, para nossa surpresa, a gente observou que, na verdade, pela contagem, a gente tinha uma discrepância muito maior na população de células e que, na verdade, para o plasmídio pequeno, né, que não tinha a maquinaria conjugativa, ele dava uma vantagem competitiva para a célula. Então, isso estava desafiando a nossa percepção de que existiria alguma diferença negativa, né? Que o plasmídio seria negativo. E o outro plasmídio maior, ele não teve uma diferença significativa para o nosso controle, para o próprio controle, do antes e do depois. Então, a gente aqui está desafiando uma noção de ciência básica da nossa biologia molecular, de que talvez a gente não entenda como é que funciona muito bem o metabolismo energético relacionado aos plasmídios. Só que para trazer uma discussão interessante, né? Existe na citometria o problema de singlets e doublets, né? Que pode ter sido alguma coisa que atrapalhou a nossa citometria, mas se vocês olharem aqui, uma imagem sobreposta, a gente conseguia ver colônias mistas também na nossa placa. Aqui não está sobreposto muito bem, porque eu que fiz essa sobreposição e eu não sabia mexer muito bem no software. Mas, se vocês repararem, isso aqui é a mesma colônia, só que ela está metade verde e metade vermelha. E isso permitia com que eu contasse uma UFC verde e uma UFC vermelha dentro da mesma colônia. Então, isso dava um poder discriminatório muito grande para a gente. Então, só para concluir, a aquisição dos plasmídios ela não foi um peso metabólico para essas cepas receptoras. O plasmídio do grupo de incompatibilidade X3 não teve desvantagem e o INQ ele deu uma vantagem que a gente ainda não entende e a gente pretende agora estudar melhor esse plasmídio para ver como que isso se dá. E as análises de contagem de UFC, claro, tiveram uma capacidade discriminatória maior do que a citometria. Né? E então queria assim, só para terminar rapidinho aqui, agradecer muito ao Senabio, né, às empresas de fomento, a galera do meu laboratório e ao Instituto de Micro UFRJ numa instância maior. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Deixa eu parar aqui, eu não sei como é que para. Você interromper compartilhamento. Eu estou procurando na parte de baixo, assim, se você passar o seu mouse, vai subir uns botões. É porque eu estou com o Zoom tá aberto. Tá aqui, stop here, pronto. Achei, obrigado, desculpa. Nada. Por mim, eu queria começar por você, assim, bem rapidinho, já que você acabou de apresentar. Claro. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu li o seu resumo. E eu vou te confessar que eu achei uma sopa de letrinha o seu resumo. Foi. E eu confesso que a sua apresentação, assim, foi espetacular comparado, né, com o resumo, que eu não tinha entendido muito do que você queria exatamente, e a sua apresentação deixou isso muito claro. Ok, que bom. Então, todas as perguntas que eu tinha aqui, você respondeu com a sua apresentação, e queria te parabenizar, muito bonito o seu trabalho. Obrigado. Eu também tenho, na verdade, queria parabenizar. Peraí, você terminou? Você vai fazer alguma pergunta? Não, pode continuar, Rodrigo. Tá. Não, na verdade, eu tinha uma dúvida que era uma coisa um pouco mais, não sei, conceitual, porque quando a gente estava falando, ouvindo sua apresentação, fiquei pensando assim, alguns mecanismos de fixação de genes em uma determinada população. Aí, o plasmídio, você viu que ele pode conferir uma resistência, né? Então, num ambiente onde tem uma pressão seletiva, então isso seria uma vantagem adaptativa, ele tenderia a se fixar, mas ao mesmo tempo também tinha aquela discussão que você levantou, né, de ser uma demanda energética, então seria algo negativo, mas existe algum mecanismo equivalente ou até mesmo a deriva genética na fixação de plasmídios em uma determinada população? Então, os plasmídios, alguns deles, não todos, alguns deles têm o que a gente chama de um mecanismo de fixação, que é o sistema toxina-antitoxina, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É um sistema de vício plasmidial, basicamente, que ele codifica uma toxina, que é uma proteína, e uma antitoxina, que é uma riboproteína. Então, a antitoxina ela é muito mais instável do que a toxina. E o que acontece? Quando você tem a divisão de células, se porventura, né, uma das células bacterianas não carregar aquele plasmídio, como está vindo do mesmo citoplasma, ela ainda vai estar carregando a toxina. Então, essa célula vai morrer, enquanto que a outra célula que estava
sintetizando continuamente a antitoxina codificada pelo plasmídio, ela fica viva. Só que, assim, isso é uma coisa que não é todo plasmídio que tem. Isso não ajuda a explicar por que tantos plasmídios persistem sem esse mecanismo. A gente tem mecanismos de partição, né? Plasmídios muito grandes não podem ter muitas cópias, né? Porque senão fica inviável para a célula. Então, o que eles fazem? Eles têm mecanismos de partição, onde eles garantem que vai uma cópia, pelo menos, para cada lado no fuso mitótico, né? Então, eles têm lá, que faz parte da definição do grupo de compatibilidade plasmidial. Mas aí o que é interessante nessa discussão é que todos esses mecanismos não, sim, matematicamente, não ajudam a gente a entender por que os plasmídios persistem. Porque a tendência é que um gene benéfico saia do plasmídio e vá para o cromossomo. Porque aí você tem uma situação muito mais estável. No entanto, isso não acontece. Ou às vezes acontece, às vezes o gene pula e o plasmídio continua ali. Então a gente ainda não entende como é que funciona essa fixação, né? E a gente está falando de uma condição muito estrita, que é o plasmídio de resistência a antimicrobiano, né? Mas existem vários outros plasmídios com aparentemente, aí vem muito também da nossa falta de conhecimento de gene, né? Às vezes você acha um monte de proteína hipotética que você não sabe o que faz, de repente aquela proteína hipotética traz uma vantagem. Mas a gente não entende. Então, imagina plasmídio ambiental, gente, falando de bactéria ambiental que a gente não conhece nada. Então, assim, como que funcionam as minúcias subjacentes desse estabelecimento, a gente ainda não sabe. E é isso que a gente queria abordar muito timidamente no nosso projeto, para ver se a gente consegue agora aprofundar um pouco mais o que se dá nesses mecanismos. Legal. Obrigada, Roberto. Foi excelente Nada. sua apresentação. Obrigado. Para o Frederico, eu tinha anotado também uma pergunta. Frederico, está aí? Oi, estou aqui. Você falou sobre a questão, né, do aumento da CD38 e no caso, você usou os camundongos nocaute, né? E aí, no teu resultado, você teve a questão da diminuição da capacidade de corrida, né, dos seus camundongos, tanto os jovens quanto os idosos. Eu acho que foi isso que eu tinha entendido. E é isso mesmo? Você não teve diferença com relação ao envelhecimento. Na verdade, você foi buscar uma coisa e acabou achando outra resposta, talvez. Isso, exatamente isso. A gente estava especulando que o CD38, o nocaute CD38, ia proteger os animais do prejuízo do envelhecimento. Mas, na verdade, foi exatamente o oposto. E outra coisa que foi novo é que a gente imaginava que esses efeitos do nocaute CD38 só fossem visualizados em animais envelhecidos, que foi o que a literatura mostrou. Esses benefícios desse nocaute só são vistos em animais envelhecidos. E a gente viu um prejuízo precoce, né? A gente viu animais jovens tendo baixa capacidade de corrida. E aí, assim, não tem a ver com a sua pergunta, é que depois que a gente fez os experimentos e tal, e eu não coloquei na minha apresentação, é que a gente viu que a enzima, ela consome NAD para produzir outras duas moléculas, que é a ADP-ribose cíclica e NADP. Essas duas moléculas têm uma interação importante para o canal renodina, que é o que faz... interage com o canal de hidropiridina e tal, e que libera cálcio do retículo para o citosol. E aí isso pode estar influenciando no transiente de cálcio desses músculos. E aí por isso que eles estão correndo menos. Mas aí a gente não tem experimento para dizer. Entendi. A gente vai tentando achar uma explicação, né? Eu percebi pela sua apresentação que foi um resultado totalmente inesperado, né? Assim, a gente vai procurando uma coisa e acaba acertando em outra, né? Sim. Mas assim, eu gosto... Assim, inicialmente fiquei meio desapontado, mas depois eu fiquei animado, que isso foi uma coisa diferente, né? E aí a gente está investigando. Entendi. Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia perguntar basicamente isso mesmo. E você já respondeu também, ele já respondeu também outras coisas que eu ia perguntar. Então, tranquilo.
Então, obrigada, Frederico. E o Marlon, eu tenho uma dúvida para o Marlon. Obrigado a vocês. Marlon está aí? Estou aqui. Oi. Na verdade, é uma pergunta porque eu fiquei curiosa. Também gostei muito da sua apresentação. E eu vi que você falou que vocês tiram 10% do fígado, né, na hepatectomia, né? Isso, do lobo mediano, isso. Isso, como é que você determinou esses 10%? Isso já é uma condição cirúrgica estabelecida? Isso já é, a gente já tem, por exemplo, trilhado na literatura o que cada lobo representa em porcentagem para você fazer a hepatectomia, né? Então, elas variam desde 10% até 90%. De acordo com o que você quer tirar, você tem exatamente qual lobo você consegue fazer de retirada e quanto isso corresponde à massa total. Mas aí, no caso, dependendo do nível de lesão hepática, só 10% resolveria o problema do paciente? Isso depende do tipo de lesão, né? Se a gente pensar num tumor hepático, pode ser que sim, né? Dependendo da área tumoral. Numa doença mais que pega uma massa celular maior, com certeza teríamos que fazer uma ressecção muito maior, né? Mas isso é possível. Vocês estão fazendo 10%, mas é possível utilizar retiradas maiores e fazer esse mesmo procedimento que você fez? Sim, é possível. A gente tentou iniciar com os 10% como uma prova de conceito de que, de fato, para provar que dá para fazer, né, que ele fornece uma massa, mas sem dúvida a gente pode avançar e fazer uma hepatectomia maior para tentar investigar também, por exemplo, se o mecanismo poderia ser diferente, né, e que impacto isso teria. Legal. Rodrigo? É uma curiosidade também, acho que até um pouco mais leiga no assunto. Assim, eu sei que passa por todo um processo de retirada das células, mas só que ainda a matriz fica ali e ainda tem alguns componentes, tem algumas proteínas. Existe, tipo, alguma possibilidade de algum tipo de rejeição a esse enxerto? Eu não sei. Tem como medir isso? Tem parâmetros quantitativos que dá para medir isso? Tem uma série de critérios que a gente tem que seguir para mostrar de fato que a gente fez a descelularização, né? E quando a gente pensa nesse processo, a gente tem que ter um protocolo que seja eficaz em remover todo o conteúdo celular e que, ao mesmo tempo, preserve essa matriz, né? E aí, uma das coisas que existe na literatura como requisito para que você chame, de fato, de arcabouço acelular é ter menos do que 50 nanogramas de DNA, por exemplo, presente nesse arcabouço, né? Que é uma quantidade considerada que não vai evocar uma resposta imunológica. Então, por isso que a gente chama que a matriz, uma vez descelularizada, tem a propriedade de ser não imunológica, uma vez que ela atende esse requisito, né? Tá. Bom. Obrigado. Obrigada, Marlon. Obrigado a vocês. E para a Michelle eu tenho uma curiosidade, na verdade. Eu gostei bastante da apresentação. Acho que esclareceu as dúvidas que eu tinha. E se existe uma dosagem de doxo que seja utilizada, assim, que seja de fato efetiva, e que não provoque cardiotoxicidade. É uma curiosidade bem leiga mesmo. Então, com relação aos pacientes, existem, na verdade, vários casos. Tem pacientes que podem vir a desenvolver a cardiotoxicidade, mas nem todos eles desenvolvem. Então, mas a dosagem é dose dependente. Então, quanto maior a dose, maior a chance daquele paciente vir a evoluir com uma cardiotoxicidade. Mas só você fazer a quimioterapia com as antraciclinas já te dá uma porcentagem de chance de desenvolvimento de alguma cardiomiopatia. Mas é uma população pequena. Entretanto, isso se torna muito prejudicial quando a gente pensa que a doxo é um quimioterápico que é muito usado para tratamento de leucemias. Então, geralmente, são crianças que estão fazendo tratamento. E aí podem vir a desenvolver a alteração depois de 10 anos. Então, quando geralmente está na fase adulta, e é exatamente por conta desse grupo específico que a gente está tentando achar alguma forma de minimizar esses danos. Entendi. Você é um adulto jovem já com problema cardiológico. Sim. Legal. Rodrigo, tem alguma pergunta? Não, a minha dúvida era mais ou menos isso também, então já sinto contemplado.
Eu posso fazer só um comentário, Renata, disso aí? Claro. É que, na verdade, a Doxo já é usada há muito tempo, né, Michelle? As pessoas estão... O barulho é meu? Não sei. Parece do seu microfone. Estranho. Melhorou? Agora Melhorou. Não sou eu. Ah, é o Jean-Pierre que tá preso. Resolvido. A Doxo já é usada há um tempão, né? E ela já causava muito problema cardíaco, só que as mulheres que usavam, que faziam esse tratamento, geralmente, né, mulheres, não viviam tanto. Então nem se conhecia, né? Aí agora foi o que a Michelle falou, tá se usando muito em criança, em outras coisas, e as pessoas estão vivendo muito mais depois desse tratamento. Então, cada vez mais está se notando e se vendo o quão ruim, né? O quão mal a Doxo faz. Não só a Doxo, né? Mas no caso. Assim, a classe das antraciclinas, ela foi descrita já em 1960 e já nessa mesma década já começaram a observar arritmias, alterações de intervalo de QT, redução da fração de ejeção, mas ainda não sabiam muito bem, não conheciam muito bem como é que isso se relacionava com o tratamento. E hoje já se sabe que tem alguns fatores de risco, inclusive ser do sexo feminino é um deles, a dosagem também, então já se conhece um pouco mais, né, de como ocorre isso. Mas o principal, eu acho que é exatamente isso, a gente não sabe se o paciente ele vai desenvolver, tem pacientes que desenvolvem na forma aguda, então, logo assim que ele começa a fazer o uso do quimioterápico, já começa com alterações, e aí você faz, então, o corte desse uso na clínica, e aí o paciente vai recorrer ao uso de outro quimioterápico, outro tratamento. Mas o problema é quando o paciente faz todo esse tratamento, passa anos, e aí sim ele desenvolve a cardiotoxicidade, a cardiomiopatia. Entendi. Tá ótimo, Michelle, muito obrigada. Bom, em nome da comissão de organização, a gente agradece a todo mundo as apresentações. Parece que na outra sala também já estão encerrando, vai começar a apresentação dos pós-docs, né, dos trabalhos dos pós-docs, então quem quiser tem que migrar para a sala 1, essa sala vai ser encerrada. Isso, tem que voltar para a sala 1, que é o mesmo link de antes. Não sei no site do Senabi, né? A gente pode colocar aqui no chat também, né, Renata? Para não... Você tem aí? Acho que eu tenho, só um segundo. Peraí, que agora eu tô só com a sala 2 fácil. Salão. Eu coloquei aqui no chat, mas como eu avisei, né, tá lá no programa mesmo. Acho que tá todo mundo saindo já, Renata. Acho que tá todo mundo voltando para lá. Valeu, gente. Obrigada. E desculpa toda a confusão com o Zoom aí, Renata. Renata ajudou pra caramba, Rodrigo também, que foi um caos. Obrigada, pessoal. Vou correr para outra sala. Foi muito bom. Tá bom. Tchau, tchau. Então, gente, vamos voltar lá para outra sala, né?